Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, esmaga no like. Esse é o Critica Brasil News, que fala a verdade, doa em quem doer. Direto de Brasília, aqui do Olho do Furacão, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você está aqui junto comigo. Entramos ao vivo hoje, dia 14 de julho de 2022. Esmaga no like, minha gente, arrebente a boca do sapato. Vamos às notícias, algumas notícias que se fazem presentes aqui e temos entre elas esta notícia aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, vamos lá. Ninguém vai interferir em nada de processo eleitoral, nem é papel militar, diz o vice-presidente Hamilton Mourão. Vamos ver isso aqui. Olha isso, gente. Hamilton Mourão falando. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou à Veja, em entrevista publicada nesta terça-feira, dia 12, que os militares não vão interferir no processo eleitoral, reconhecendo que cuidar das eleições não está entre as tarefas das Forças Armadas. Apesar das seguidas ameaças de Jair Bolsonaro e da pressão por parte da cúpula das Forças Armadas sobre o Tribunal Superior Eleitoral, Mourão acusou a imprensa de querer tumultuar a eleição, criando um episódio no Brasil parecido com o que ocorreu no Capitólio, nos Estados Unidos, na ocasião da eleição de Joe Biden e a derrota de Donald Trump. Veja bem, o Mourão dizendo que é a mídia que está fazendo isso, que a mídia que está inventando que o Exército poderia interferir nas eleições. Eu acho assim muita pretensão do seu Hamilton Mourão falar uma coisa dessa. Ao mesmo tempo que ele fala o que o general Paulo Sérgio Nogueira está falando hoje, falou hoje ao Senado. Foi convidado para uma comissão, está lá no Senado debatendo com senadores, sendo inquirido e falando várias coisas, entre elas ecoa o que o Bolsonaro fala. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês aqui no Critica Brasil e às vezes as pessoas não acreditam, é o seguinte: não acredito em nada de que o Exército vai apoiar Bolsonaro nisto ou aquilo. Não acredito. Nós temos dentro do Exército bolsonaristas. Nós temos dentro do Exército várias pessoas que estão ocupando o cargo público, que o Bolsonaro colocou lá para dar a entender à população e à oposição que ele pode dar um golpe assim, na hora que quiser. Então, o que ele faz? Ele oferece uísque para general, ele dá aumento para muitos generais. O que ele fez? Ele colocou um monte dentro para trabalhar com ele, tudo tentando amenizar a situação para eles aceitarem caso o Bolsonaro queira dar um golpe. Só que o que ele sente é que os generais, a alta cúpula das Forças Armadas, não vai estar muito aí para ele ocupar o cargo. As Forças Armadas veem o seguinte, olha, existe a possibilidade de um golpe, mas espera aí, se a gente tem possibilidade de dar um golpe militar e poder comandar o Brasil, por que a gente tem que ser comandado pelo Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro? Quem foi expulso do Exército, aquele que atentou contra o Exército, aquele que grita com muita gente, aquele que os seus filhos chamam o general de mentiroso, chama general de bananinha, chama general de Maria Fofoqueira. Tu acha mesmo que os generais queriam o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carluxinho comandando eles, como se fosse o Kim Jong-un lá da Coreia do Norte aqui? Gente, pelo amor de Deus. Então tem bolsonarista que ainda fica todo assanhado, achando não vai haver golpe, o que pode haver é um assanhamento de Jair Bolsonaro, como houve no 7 de setembro. O 7 de setembro, o Bolsonaro estava naquele auge. Veja, se quando ele tinha um apoio da maioria dos eleitores brasileiros, ele já não tinha o apoio das Forças Armadas, tu imagine agora quando 60% dos eleitores brasileiros dizem que não votariam nessa desgraça de jeito nenhum. Então ele, é claro, tem generais bolsonaristas, tá cheio. Tem militares bolsonaristas, maioria deles. Ou seja, tem 8 mil em cargos importantíssimos. 8 mil.
Vocês acham que eles querem perder o emprego deles? Que eles querem perder a mamata? É claro que não. Mas daí a se aventurar num golpe, que aí muda muitas questões, e ainda ter como chefe deles o seu Bolsonaro, repense. O que eles estão fazendo, qualquer um faria no lugar deles. E eu não estou aqui passando a mão nos militares, não, porque vocês sabem da minha crítica. Eu sei que eles têm que ter o lugar deles, que é nos quartéis, para proteger as fronteiras brasileiras e numa questão de invasão e numa calamidade pública. Isso eu sei. Agora, eles foram arrastados para o meio disso por conta do próprio Bolsonaro. Como é que um general da ativa, que tem que obedecer ao presidente da República, pode dizer assim em rede social: não vou votar nele não. Não, essa desgraça aí não presta não. Eles não vão falar isso. O máximo que eles vão falar é: olha, o processo eleitoral é assim, é assim, é assim. Ele está fazendo o que o chefe está mandando. Então o general Paulo Sérgio Nogueira vai ao debate no Senado e fala o seguinte: o que ele disse foi o seguinte. Eu vou colocar aqui o que ele falou para que a gente entenda muito bem sobre essa situação. Eu vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar. Vamos lá. Olha isso, gente. Ministro da Defesa diz que Forças Armadas jamais, em tempo algum, serão revisoras de eleição. Apesar do questionamento de Jair Bolsonaro e dos militares acerca do pleito, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira afirmou que as Forças Armadas não buscam protagonismo eleitoral. As Forças Armadas não serão jamais, em tempo algum, revisoras de eleições, disse nesta quinta-feira o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, durante audiência em comissão do Senado. Ele disse: em absoluto, jamais em tempo algum seremos revisores de eleições. E tudo que a gente tem feito é seguido rigorosamente às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou o ministro, argumentando que os militares foram convidados pelo TSE a participarem da Comissão da Transparência nas eleições. Olha, uma coisa, o Paulo Sérgio Nogueira está certo quando diz que foram convidados. É algo que eu achei irrelevante, inútil e dispensável o que o Luiz Roberto Barroso fez. Ora essa, se o Bolsonaro já ficava criticando as eleições e arrastando as Forças Armadas para um possível confronto nas urnas, aí vem o seu Luiz Roberto Barroso, parece com medinho, acuado, e convida as Forças Armadas para participar. Não tinha nada disso. As Forças Armadas sempre participaram das eleições, não é, transportando as urnas eletrônicas, dando segurança às sessões eleitorais, reprimindo qualquer tipo de vandalismo, ajudando a Polícia Federal. As Forças Armadas sempre ajudou. Foi erro terrível o que o Luiz Roberto Barroso fez, não é? Seguindo a métrica do Jair Bolsonaro. Tava com medinho, aí fez essa doidice aí. Agora, o Bolsonaro se aproveita disso e diz: ó, fui convidado. Eles me convidaram aí para participar desse pleito aí. Não, eu não pedi. Eles me convidaram e as Forças Armadas vão participar. Então, o que o Bolsonaro fala é muito mais bravata. O que o Bolsonaro ameaça é coisa dele. Ele quer, os filhos dele querem. O que ele queria, na verdade, é que o Exército pudesse, assim, resolver junto com ele e dissesse: ó, queremos juntos, vamos estar juntos, você vai ser o nosso presidente. O que o general vai falar? O que um general da ativa vai falar? Vai bater boca com ele? Vai dizer: ah, não quero não. Ele vai demitir. Como demitiu os três ministros das Forças Armadas, que nunca tinha acontecido na história do Brasil assim, de uma vez só. Vocês viram? Porque se opuseram veementemente. Então, quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse caso aí, estão preservando a grana que eles estão ganhando. Mas vocês acham mesmo que eles vão colocar o pescoço, né, ali na forca para querer seguir o Bolsonaro até os últimos momentos, depois que saiu o resultado das eleições dizendo que ele não ganhou? Pelo amor de Deus. O que o Mourão fala, o que o Mourão disse foi o seguinte, é mais ou menos assim, eu vou tentar traduzir o que ele falou, porque tem que ter tradução. Ele falou o seguinte: tem muitos militares e os militares das Forças Armadas, né, queriam o Bolsonaro, mas se o Lula ganhar, eles vão ter que respeitar e prestar continência àquele que ganhar.
porque se presta continência não à pessoa, mas o cargo que ela ocupa. Foi isso que ele disse. É exatamente isso que tem que fazer. Não interessa quem eles querem, não interessa em quem eles vão, tá torcendo para ganhar. Interessa. Interessa que quem ganhar, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro, seja lá quem for, que eles digam, esse é o presidente e acabou-se a conversa. Não tem. As Forças Armadas, constitucionalmente, não têm poder para intervir nas eleições, nem aqui, nem na China, nem na Argentina, nem em canto nenhum. A Constituição Federal consagra o Tribunal Superior Eleitoral como chefe, né, maior e chefe absoluto supremo das eleições, das regulamentações e das proibições que podem ser feitas. Em nenhum momento na história do Brasil se conheceu outro presidente ou outro político que se pusesse tão em oposição contra as eleições, temendo perder. Então o que o Bolsonaro faz e o que o Bolsonaro fala é desespero político. Ele teme que não vai ganhar e, se não vai ganhar, ele teme que a Polícia Federal vai vir com força para cima dele e vão prender ele e vão prender os filhos dele. É um louco gritando com medo. Então é isso, não é outra coisa. Eu tô com medinho. Agora, que nós devemos criticar essa intromissão e devemos pontuar essa situação de querer golpe, nós temos que alertar, nós temos que falar, porque daí o assanhamento fica estranho. Fica muito estranho esse assanhamento, porque a população começa a se acostumar com isso. O Robson Berfante diz, boa tarde aqui, estou um pouco sumido das lives, né? Mas estou sempre te assistindo. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado pela participação. Deixa eu ler aqui alguns comentários das pessoas que estão ao vivo. A Cores aqui. A Antônio Silva diz, Barroso é um crápula. O Suzete diz assim, boa tarde, fora Bolsonaro. M-Vídeos, camarada, palavra muito usada na União Soviética. Maria Aparecida, não acredita neste cara, ele tá chutando aqui. Quem que tá chutando? Quem? Vocês têm que falar o nome, pessoal, porque é muita gente, né? Vamos ver lá. Não eu estou falando o seguinte, duvido é o dó. Quando o Lula entrar, o primeiro que vai bater continência para ele vai ser o general Paulo Sérgio. Vai ser, porque ele está aí, entendeu? E os outros também, do mesmo jeito. Não acredite nisso, o Lula já foi presidente 8 anos, pessoal. Não se muda assim uma coisa. Sabe o que atenta contra o golpe do Bolsonaro? Sabe por que não vai dar certo? Sabe por que ele não vai conseguir? Porque ele é o Bolsonaro. Se ele fosse outra pessoa capacitada, talvez os generais até aceitassem. Mas ele não é. Ele é escroto politicamente. Ele é escroto como pessoa. Ele é ridículo. Ele é espalhafatoso. Ele não é polido, ele não tem força sozinho. É ele e os filhos dele que comandam. Então o general jamais vai querer ser mandado pelo Carluxo e o Léo Índio. É só por isso. Vamos lá. Vamos arrebentando a boca do sapato. Outra notícia aqui, vamos lá, minha gente. Tem muita notícia para dar hoje. Eu queria ser breve aqui nesse resumo de notícias da tarde, agora no Critica Brasil da tarde. Olha isso, minha gente. A esposa do assassino, ela deu uma entrevista e ela falou o seguinte, a esposa do bolsonarista. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha isso. A esposa dele disse o seguinte, ele gritou Bolsonaro mito, diz a esposa de assassino de petista em Foz do Iguaçu. Olha lá, a esposa falando. A esposa do policial penal bolsonarista que matou a tiros o guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda, disse em entrevista à TV RPC, vou colocar aqui, vocês estão vendo aqui, a RPC, que seu marido, a filha da Rede Globo, né, que seu marido gritou Bolsonaro mito diante dos convidados do aniversário do político do PT em Foz do Iguaçu no último sábado. O bolsonarista Jorge Guarani invadiu a festa de 50 anos de Marcelo, que tinha o PT como tema, e o matou. Ele também acabou baleado e segue internado em estado grave. Segundo a esposa, aliás, já falaram até que ele ia receber alta. Segundo a esposa, Jorge não agiu por motivação política e invadiu a festa do petista porque se sentiu agredido e ameaçado. Veja bem, ele invadiu a festa
porque se sentiu agredido e ameaçado. Pensa bem, se eu me sinto ameaçado e agredido, como é que eu vou invadir a festa que tem um monte de gente? Hã? Não é estranho? Primeiramente, se eu me sinto ameaçado, eu vou ficar mais distante possível do local. E não vou pegar uma arma e invadir o lugar. Até porque quem estava lá de penetra, quem foi lá para bagunçar, foi esse safado aí. Esse safado bolsonarista foi atrás de confusão, porque estava acostumado a confusões. Aliás, sobre ele, o lugar do trabalho dele, disse que ele sumiu com as munições. Sabe aquele cartucho de munição? Ele sumiu com o cartucho uma vez aí, foi chamado a atenção, disse que perdeu. Perdeu o cartucho. Minha gente, esse tipo aí, agora a esposa vem dizer, não, ele só se sentiu ameaçado. E o que ele estava fazendo lá? Ele era convidado do aniversariante? Ele era funcionário lá do local que tinha que estar lá no momento para limpar alguma coisa? Ele foi fechar o local? O que ele foi fazer lá? Hein? Se estava se sentindo ameaçado, foi fazer lá o quê? Porque não era tema para ele. Ele não era convidado. Ninguém conhecia ele. Ele foi para lá para quê? Foi para lá para arranjar confusão. Foi para lá para ameaçar. Foi lá para matar mesmo. Não tem desculpa. É um pilantra, vagabundo que precisa apodrecer na cadeia. Então não tem desculpa. Aí eu coloco mais aqui o que ela disse, que foi o seguinte. Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha isso. Vamos lá. Aí ela falou assim, o que motivou ele a voltar lá, foi essa agressão, que ele sentiu agredido, né? Que ele se sentiu ameaçado, a família ameaçada. Então, por ele ter voltado lá, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com Bolsonaro, disse a esposa à TV Paranaense. Com certeza, a bolsominhada, o governo Bolsonaro já entrou em contato com ela para ela falar essas coisas. Se não fosse por causa do mito, minha querida, ele nem teria ido lá. Se o mito não existisse ou não reverberasse, tu acha que ele teria ido lá? A minha família, meu padrasto e minha mãe, eles votaram no Lula, entendeu? E o que isso tem a ver? E o que tem a ver o teu padrasto, a tua mãe, com o teu marido assassino? Nós conhecemos várias pessoas de outras famílias, nós fazemos churrasco. E o que isso tem a ver? Não, tem cada coisa assim. Ai, olha, eu não sou racista não, porque eu conheço vários pretos. Eu não sou preconceituoso não com gay. Ixi, eu conheço vários gays. Isso não tira o racismo, o preconceito, a homofobia. O fato de você conhecer alguém petista não tira o fato de que o teu marido foi naquela festa para encontrar confusão, armado, gritando, incentivando a violência e depois voltou atirando para matar. É o assassino. Isso mudou alguma coisa? Então, esse papo furado não vem que não tem. Papo furado de mulher bolsonarista que ainda está apoiando o cabra safado. Entendeu? Que entrou lá para matar. Então, para mim, não tem valor nenhum a sua palavra, minha amiguinha. Não tem valor nenhum porque não foi o seu marido que morreu. Não foi o seu marido que morreu. Então vamos lá, prosseguindo aqui o Critica Brasil, quero agradecer a vocês que estão ao vivo junto comigo. Se puderem ajudar o Critica Brasil a se manter no ar, ajude pelo Pix 61 98304 6113, está passando aqui embaixo para você ver aqui. Lembrando que a nossa live hoje, à noite, a nossa live da noite, às 21h30, tá bom? Assim que termina o Jornal Nacional, a gente entra arrebentando toque Fedechifre queimado. Quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem. A Delma Marinho diz, boa tarde aqui, a generais nega golpe, mas porque eles estão juntos. Isso que diz que os generais estão dando tempo ao tempo de jogar o dia deles, o golpe. Enfim, minha amiga, os generais falam, eles são empregados, eles são funcionários, entendeu? Então, um funcionário normalmente bate de... Se você é o funcionário do prefeito, você vai reclamar do prefeito? Vai bater de frente com ele? Não. Você fala mal dele depois que ele sai, que outro prefeito. Não é defendendo os generais, porque eu critico aqui, pontualmente, o Braga Neto, que é um falastrão, bolsonarista na alma, louco por um golpe. O seu Luiz Eduardo Ramos, o general Heleno. Então vamos dar nome aos bois, porque não são todos não que dizem sim para tudo que o Bolsonaro fala, não é não. Entendeu? O Bolsonaro dá a entender para a população que ele é o fodástico, entendeu? Que ele é o pica das galáxias, que tudo que ele fala, o exército tem que... Porque ele é o chefão. Mentira.
se quisesse dar golpe desde quando ele entrou. Lembra que ele falou quando era deputado? Eu dava golpe no outro dia. Não dá porque não tem esse poder. Não dá porque não tem esse poder. Não vai dar golpe nenhum. E é isso. Ele vai fazer um monte de merda, mas não vai. Entendeu? Nós temos muito bem, sabemos quem são os bolsonaristas e quem apoiaria o Bolsonaro num golpe rapidinho. A gente sabe o nome deles. Então não precisa nem esconder. Agora, eu como funcionário trabalho, por exemplo, no outro... Eu vou falar ao vivo aqui, dizer contra o meu patrão, é complicado, é difícil. Então os generais, o Bolsonaro trouxe, infelizmente, o exército para dentro disso tudo, arrastou, está arrastando. Vocês vão ver... Quando ele sair, vai sair tudo que é bolsonarista lá de dentro. Ah, e os outros que vão querer se segurar no cargo vão ficar, ó, pianinho, pianinho, vão gritar Lula lá e é 13. Tu vai ver. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou te dizendo. Escuta o que eu estou te dizendo. Vamos lá, outra notícia, minha gente. Olha, viúva do indigenista morto no Amazonas diz esperar a retratação de Bolsonaro, Mourão e Funai. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Olha isso. Viúva do indigenista Bruno Araújo Pereira, antropóloga Beatriz Matos, participou de uma audiência pública no Senado nesta quinta-feira. Em depoimento à comissão externa criada para acompanhar as investigações, Beatriz reclamou do tratamento dado pelo governo federal ao tema. Ela disse: gostaria que o presidente do Brasil e o vice-presidente e o presidente da FUNAI tivessem que se retratar por declarações absurdas que fizeram. O presidente da FUNAI falou da ilegalidade da presença deles. O presidente disse coisas. É muito sério. É o presidente da República, o vice-presidente, o da FUNAI, declarou a Beatriz. Olha, a gente aqui fica meio envergonhado, né? Porque, olha, foi o Dom Felipe que morreu, foi o Bruno que morreu, agora o Marcelo Arruda, que foi assassinado, ou seja, 3 assassinatos que demonstram o seguinte, que a nossa política não está mais como era, que este Jair Bolsonaro incendeia, coloca fogo, atiça, ele reverbera o ódio que as pessoas têm dentro de si, é como se fosse um satanás. O Bolsonaro é o representante do satanás na política brasileira. E quem ainda não notou isso, está seguindo o diabo, o satanás. É sério, não é brincadeira não. Eu não falo isso assim para desmerecer o Bolsonaro, porque ele não precisa da minha voz, da minha fala, para desmerecer, porque ele já é desmerecido. Agora, o que eu digo, que ele é representante do diabo lá dentro, ele é. Principalmente quando ele recebe apoio de pastores que, para mim, não são cristãos. Para mim, aquilo ali não é cristão. Porque um pastor que não tem consciência do que está vendo, do que está acontecendo, do que está fazendo, ainda apoia o Bolsonaro, das duas uma. Ou é oportunista mesmo, descrente, é ateu, nem acredita em Deus, não é? Mas acredita na grana, na força da grana, ou simplesmente é enviado do diabo para enganar as pessoas. Porque a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de justiça e os seus ministros em anjos de luz, para que enganem as pessoas. E Deus enviará a operação engano. É isso que fala. Senhoras e senhores, esmaga no like, arrebente a boca do sapato. Olha, a gente vai falar hoje à noite sobre a questão da Anitta. Bolsonaro está super puto com a Anitta. E aí, engraçado que o Flávio Bolsonaro, vocês lembram que saía a favor da Anitta em 2018? Olha, o pessoal tá querendo que ela saia a favor de alguém e tal, mas ela não, hein? Ela é uma moça trabalhadora, agora estão mordido com a Anitta, nós vamos falar sobre isso. Aquela outra Antônia Fontinelli também que falou. Vamos falar sobre a nova pesquisa, que o presidente Lula cresceu 4 pontos, nós vamos falar aqui também. Ainda, nós vamos também falar dessa sindicância no trabalho desse assassino bolsonarista que mostrou que ele já fez coisas assim suspeitas nessa vida dele. Aliás, esse tema nós vamos falar agora. Prestem bem atenção aqui a essa notícia, nós vamos colocar na tela aqui para você, arrebentando a boca do sapato. Olha aqui, minha gente. A sindicância mais recente contra Guarani, o defensor do presidente Jair Bolsonaro, foi aberta em 2019 porque ele extraviou um carregador com 15 munições de pistola fornecida pelo Departamento para a Autodefesa de seus agentes. Em razão do extravio, Guarani foi obrigado a ressarcir o DEPEN
e levou uma advertência. Segundo o órgão, ele afirmou ter perdido o equipamento ANRAM. Em 2018, o agente já havia sido alvo de uma apuração interna depois de ter sido preso por desacatar 2 policiais militares durante uma festa em Guapimirim, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O boletim de ocorrência registra que Guaranho se mostrou arredio e muito alterado e instigou um dos policiais que o abordaram de capitão de merda, ou seja, típico do bolsonarista, né? Após analisar o caso, o DEPEN considerou o episódio um ato de vida privada, sem relação com o trabalho de Guaranho, e arquivou o procedimento. Nos últimos dias, uma nova sindicância foi aberta contra o agente, dessa vez em razão do assassinato. Tesoureiro do diretório petista em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda comemorava seu aniversário quando foi morto pelo esse pilantra assassino que tem que estar preso porque representa perigo para a sociedade. Não tenho nem, adjetivo para falar da desgraça dessa. Gente, então nós vamos falar entre essas e outras notícias à noite. Então, às 21h30 nós vamos estar aqui ao vivo. Eu aguardo vocês. Temos muita notícia. Vamos falar também que Dória deu uma entrevista hoje. Ele acredita que o Bolsonaro está planejando adiar a eleição. Temos também todas as falas do ministro da Defesa hoje no debate no Senado, que está ainda acontecendo. E vamos falar sobre a questão também da Fontinelli, entre outras situações agora. E sobre o auxílio, o Bolsonaro está fazendo um pacote para comprar votos na cara dura. É a maior compra de votos da história do mundo. Então o que o Congresso está fazendo é um verdadeiro roubo para a sociedade, mas para querer ganhar as eleições. Só que o povo não vai ser besta, não vai nessa corda de prefeito que só faz alguma coisa no tempo de eleição, no último mandato dele. Não vai, o Bolsonaro está fazendo isso. Então, seja alerta, alerte os teus amigos sobre o que o Bolsonaro está querendo. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. A gente volta à noite, às 21h30. Beijo no coração. Tchau, pessoal.